Olá, boa noite. Boa noite. Joesley Batista presta depoimento no inquérito sobre Temer. Dono da JBS Friboi confirma revelações feitas na delação premiada. Doleiro Lúcio Funaro admite que operava Caixa 2 para o PMDB e afirma que Temer sabia das doações ilegais, mas o presidente nega. Aécio quer que pedido de prisão seja julgado pelo plenário do Supremo. O caso do senador afastado está com 5 ministros da primeira turma. O Ministério da Cultura fica vazio pela terceira vez no governo Temer. João Batista de Andrade deixa o cargo após corte de verba e derrota na escolha de nomes. Trump cancela acordo de reaproximação com Cuba assinado por Obama e exige eleições livres e libertação de presos políticos para voltar a negociar. E no feriadão, o comércio popular de São Paulo se agita mais do que nunca. Promoções para aquecer as vendas atraem multidão de consumidores. O Jornal da Gazeta está no ar. Presidente do Clube Atlético Bragantino, Marco Chedi, é baleado em assalto na zona oeste de São Paulo. Ele foi operado e não corre risco de morte. Até agora, ninguém foi preso. Marco Chedi foi atingido por um tiro no lado esquerdo do pescoço durante um assalto na Avenida Doutor Arnaldo, na zona oeste da capital. O dirigente estava no carro com a namorada quando parou num semáforo na tarde de ontem. Em seguida, eles foram abordados por 2 homens que estavam numa moto. Segundo a polícia, os assaltantes chegaram a quebrar o vidro dianteiro do carro e pediram a carteira do presidente do clube. Chedi chegou a entregar o objeto, mas mesmo assim foi baleado. Os bandidos fugiram. O presidente do Bragantino está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano, em São Paulo, com um quadro de saúde estável. Em nota, a assessoria de imprensa do hospital afirma que ele não corre risco de morte. Na página oficial do clube, há a informação de que Chedi realizou um procedimento cirúrgico na noite de ontem, sendo que o projétil não pôde ser retirado. Marcos Chedi é empresário do setor de transportes e foi vereador em Campinas entre 1988 a 1994. Depois exerceu o cargo de deputado federal de 1995 a 1999. Há anos ele se dedica ao clube da cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O envolvimento com o futebol vem de família. O pai dele, Nabi Abi Chedi, já falecido, foi presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF. Em carta enviada ao presidente Michel Temer, o ministro interino da Cultura, João Batista de Andrade, pede demissão. João Batista de Andrade disse não ter interesse em continuar no Ministério da Cultura, cargo que ocupa desde a saída em maio de Roberto Freire do PPS. Freire deixou a pasta quando foram divulgadas as gravações do dono da JBS Friboi, Joesley Batista, com o presidente Michel Temer. Na carta, Andrade disse que está disposto a contribuir de forma proativa com a transição. Ao jornal Folha de São Paulo, Andrade afirmou que o corte de 43% do orçamento sofrido há 2 meses tornou o ministério inviável. A recente polêmica envolvendo a indicação da produtora Débora Ivanov para a presidência da Ancine também seria um dos motivos da demissão. Essa decisão de Andrade teria provocado o descontentamento de setores do PMDB. Andrade, que é do PPS, foi o terceiro a assumir o comando do Ministério da Cultura em pouco mais de 1 ano de governo Temer. O primeiro titular da pasta foi Marcelo Caleiro, que pediu demissão em novembro passado, ao afirmar que o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB, o pressionou para liberar uma obra no Centro Histórico de Salvador. Divulgados novos detalhes do depoimento do doleiro Lúcio Bolonha Funaro à Polícia Federal. Ele admitiu que era o operador de Caixa 2 para o PMDB e afirmou que o presidente Michel Temer sabia do esquema de doações ilegais. Lúcio Bolonha Funaro falou por mais de 4 horas. O depoimento foi na quarta-feira, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Aos investigadores, ele admitiu que era o operador do Caixa 2 do PMDB e afirmou que o presidente Temer tinha o pleno conhecimento dos pagamentos ilícitos feitos à legenda. De acordo com a revista Veja, Lúcio Funaro contou ainda que chegou a se encontrar pessoalmente com Temer para tratar de questões sobre o financiamento do partido. O nome de Funaro foi citado nas delações da Odebrecht. Doleiro é suspeito de ter intermediado um repasse de 4 milhões de reais de um total de 10 milhões da empreiteira para um grupo de políticos do PMDB próximos a Temer. Parte do dinheiro teria sido entregue por Funaro no escritório de advocacia de José Yunes, ex-assessor e amigo pessoal de Temer. Em nota, o Palácio do Planalto nega as acusações e diz que o presidente tinha conhecimento apenas de doações legais do PMDB. Temer foi presidente do partido de 2001 a 2016. Na audiência desta semana, Funaro negou que ele e os seus familiares tenham recebido recursos da JBS Friboi para que se mantivesse em silêncio. Disse que o dinheiro pago pelos irmãos Batista é referente a 3 contratos legais mantidos com a JBS para prestação de serviços em operações de mercado. A irmã do doleiro, Roberta Funaro, que chegou a ser presa na Operação Patmos da Polícia Federal, foi flagrada recebendo uma mala com 400 mil reais em dinheiro. De acordo com Lúcio Funaro, o montante também é parte de pagamentos lícitos feitos pela JBS. Mas, segundo as investigações, a quantia é propina para comprar o silêncio do doleiro na cadeia. A Polícia Federal, Funaro disse também que o ex-articulador político de Temer, o ex-ministro Gedel Vieira, do PMDB, o sondou para que ele não se tornasse delator. De acordo com Lúcio Funaro, Gedel, um dos principais aliados do presidente, teria ligado várias vezes para a mulher dele em busca de informações sobre os próximos passos do doleiro. A possível delação de Funaro é vista com receio pelo Ministério Público Federal. Isso porque, na época do mensalão petista, ele já tinha feito um acordo com a Justiça para tentar se livrar de algumas punições. Mas ele não cumpriu o combinado e voltou a cometer atos ilícitos. Funaro está preso na Papuda, em Brasília, há quase um ano. Além do possível acordo de Funaro, o mundo político e empresarial se prepara para uma nova safra de delações. Pelo menos outras 3 estão no radar dos investigadores da Lava Jato. Para os próximos dias, está prevista a colaboração com a Justiça do ex-ministro Antônio Palocci do PT, que pode incriminar o setor financeiro e agentes políticos como o ex-presidente Lula. Reportagens dão conta que, devido à possível delação de Palocci, alguns bancos já procuraram o Ministério Público para assumir seus crimes. Outro na fila da delação é Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, o homem da mala. Suplente de deputado federal, ele foi flagrado recebendo o dinheiro da JBS Friboi. A delação deve acirrar os ânimos na política brasileira, já que ele era tido como um dos assessores mais próximos de Temer. A expectativa é pela revelação do destino final dos 500 mil reais apreendidos com Rocha Loures. E outra delação que pode ser homologada em breve pela Justiça é do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também do PMDB. Preso desde o ano passado no Paraná, Cunha trocou de advogado mais de uma vez e sinalizou que pode fechar acordo com o Ministério Público Federal. Cunha pertencia ao mesmo grupo do PMDB de Temer na Câmara. Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, reafirma acusações feitas em delação premiada. Ele prestou depoimento nesta manhã na Polícia Federal em Brasília, no inquérito que investiga o presidente Michel Temer e o ex-assessor da presidência, o suplente de deputado, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. O empresário que voltou ao Brasil no início desta semana confirmou aos policiais federais as informações que já tinha revelado aos procuradores do Ministério Público Federal em abril, quando ele, o irmão Wesley Batista e outros executivos do Grupo JF assinaram um acordo de delação premiada. No dia 7 de março, Joesley gravou uma conversa que teve com o presidente Michel Temer no porão do Palácio do Jaburu. O encontro aconteceu tarde da noite e fora da agenda oficial. Na gravação entregue à Procuradoria-Geral da República, o presidente ouve Joesley assumir crimes, como o suborno de agentes públicos. Segundo a interpretação dos investigadores, com a frase "tem que manter isso, viu?", Temer teria concordado com o pagamento de uma espécie de mesada para garantir o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e do doleiro Lúcio Funaro. Na delação, o empresário afirmou que acertou o pagamento de 500 mil reais com o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, suplente de deputado pelo PMDB. A suspeita é de que parte do dinheiro seria destinada ao presidente.
O suborno seria a primeira parcela de um total de 480 milhões de reais a serem pagos ao longo de 20 anos, conforme as empresas do grupo JBS fossem favorecidas pelo governo. Rocha Loures era homem de confiança de Temer e teria intermediado o negócio. Ele foi flagrado em gravações feitas pela Polícia Federal, recebendo o dinheiro da propina em uma mala, entregue pelo ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Loures devolveu o dinheiro. Ele está preso e permaneceu calado no primeiro depoimento. A Polícia Federal tem até segunda-feira para concluir o inquérito que investiga o presidente e o ex-assessor dele pelos crimes de organização criminosa, obstrução à justiça e corrupção passiva. Depois disso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que isso ocorra nos próximos dias. Para que Temer seja julgado pelo STF, a Constituição estabelece que primeiro a Câmara dos Deputados deve autorizar a abertura do processo. O Planalto diz ter os 172 votos necessários para barrar a denúncia, mas teme que fatos novos ameacem esse cenário. Por isso tem pressa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, aliado de Temer, afirmou que pode, inclusive, adiar o recesso parlamentar de julho por causa da votação. Segundo o jornal Folha de São Paulo, para tentar impedir que Temer ganhe fôlego no Congresso, o procurador Rodrigo Janot estuda entregar ao STF um segundo pedido de ação penal contra o presidente antes mesmo da Câmara votar a denúncia inicial. Hoje, o presidente Temer teve agenda fechada. Ontem, ele se encontrou com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, no Palácio do Jaburu. A reunião não estava na agenda oficial. Veloso afirmou que é amigo de Temer há décadas e que às vezes atua como conselheiro jurídico informal do presidente. Na segunda, Temer embarca para a Rússia. O objetivo da viagem é atrair investimentos ao Brasil nas áreas de energia, portos e ferrovias e no fundo da Amazônia. Rodrigo Maia vai assumir interinamente a presidência enquanto Temer estiver fora do país. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a análise pela Câmara dos Deputados de um eventual pedido de denúncia contra o presidente Michel Temer. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer ainda não chegou ao Supremo Tribunal Federal. Mas a Câmara dos Deputados, que receberá o processo para decidir se autoriza ou não o Supremo a abrir uma ação penal contra o presidente da República, já decidiu o que fazer. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, prometeu a Michel Temer uma tramitação rápida. Não importa o teor da denúncia, o Planalto e seus aliados organizam um enterro relâmpago para a peça. O governo alega que o Brasil não pode perder tempo, é preciso cuidar de reformas como a da Previdência. Isto é, uma lorota. Deve-se a pressa de Michel Temer ao medo do presidente de ser abalroado por novas delações. O doleiro Lúcio Funaro já exercita a língua. Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, é pressionado pela família. E Eduardo Cunha se aconselha com um novo advogado. Sitiado pela suspeição, Temer vive a neurose do que está por vir. Para desassossego do presidente, o procurador-geral Rodrigo Janot adiou a apresentação de sua denúncia para a última semana do mês. Se o Brasil fosse um país lógico, os deputados não se atreveriam a arquivar as acusações de corrupção, obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Não há lógica em sonegar ao país a oportunidade de conhecer o veredito do Supremo Tribunal Federal sobre a reputação do presidente da República. Costuma-se dizer que o brasileiro não tem memória, mas num país em que o TSE e a Câmara enterram escândalos vivos, o que falta às autoridades não é memória, mas é um mínimo de curiosidade. Boa noite. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado estadual do PSDB de São Paulo, Carlos Bezerra Júnior. A semana vai terminando com tempo firme em boa parte do país, inclusive aqui em todo o estado de São Paulo. Agora à noite, os termômetros da capital marcaram 21 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo, com Mariana Armentano. O final de semana promete tempo firme e ensolarado em praticamente todo o Brasil. Olha só, em toda essa grande área em amarelo, quem predomina é uma gigantesca massa de ar seco. Na costa leste do Nordeste, o sol predomina, faz bastante calor
e se chover será só um chuvisco. Já nessa faixa ao norte do país, chove por causa do tempo abafado, mas a partir da tarde. E no sul do Brasil, uma nova frente fria começa a avançar e chove apenas no Rio Grande do Sul amanhã. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Em Salvador, chuvinha rápida e calorão na casa dos 29 graus amanhã à tarde. Em Brasília, tempo firme com máxima de 25. Já em Cuiabá, muito calor amanhã, faz até 35 graus por lá. E em Curitiba, mínima de 13 e máxima só de 22 graus com muito sol e céu azul. Agora, para São Paulo, o tempo fica firme em todas as regiões. Com as baixas temperaturas da madrugada, o dia ainda pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa e o sol predomina ao longo de todo o dia. As temperaturas entram em rápida elevação durante a tarde. Chega a fazer até 29 graus em Presidente Bernardes e 30 graus em Votuporanga, mais ao norte do estado. No litoral, o dia amanhã também vai ser de muito sol, com máxima em torno dos 25 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 12, máxima amanhã à tarde de 25 graus, com bastante sol por aqui. Aí no domingo a máxima prevista é também de 25 graus, ainda sem nenhuma gota de chuva, mas na segunda-feira já pode voltar a chover e a máxima vai ficar na casa dos 24 graus. Um estilo ousado desenhado na ponta da navalha com precisão milimétrica. São esses detalhes que chamam a atenção na moda dos cortes de cabelo chavosos. O cabeleireiro Vinícius Rodrigues é uma referência no estilo que já extrapolou os limites da zona leste de São Paulo. E por isso ele é cara de São Paulo. É pelas redes sociais que eles decidem. Quando tá na hora, como diz o Vinícius, de fazer arte. E é bem delicado, né? É bem delicado. Porque se você subir um pouquinho a máquina a mais do que era para subir, já era. Você vai ter que fazer outra coisa já. Já aconteceu? Já aconteceu, ixi, muitas vezes. Essa arte atende pelo nome de corte chavoso. Chavoso é assim, é um estilo diferente. Quando você passar, a pessoa vai ver que você tá diferenciado. Então você tá chavoso. Eu cheguei bem, começa pelo corte de cabelo. Assim que é, o mais diferente, parece que por aqui também tá mais feliz. É pura autoestima pros garotos de Guaianazes, no extremo leste de São Paulo. E sempre com corte diferente, uns riscos bem loucos, né? Que o pessoal fala, nossa, tá chave seu cabelo, hein? Não é só o cabelo, dá só uma olhada aqui no Renato, a sobrancelha dele, o corte do cabelo segue a mesma linha para a sobrancelha. Isso sim que é ser chavoso. A tal moda começou há cerca de 3 anos e a influência vem dos ídolos dessa turma. Os MC lançam na internet, a molecada vê, eu quero que nem do MC tal. MC jogador de futebol, né? Os salões de barbearia são moda por aqui, mas o Vinícius é quase celebridade. Às sextas e sábados, começa a trabalhar por volta de 9 da manhã e vai até meia-noite, de tanta procura. Minha cara de longe, de Zona Norte, Oeste, Sul. Aí eu catei e comecei a investir nesse daqui, ó. Eu fiquei 2 anos investindo nesse aqui, comecei do zero. E é até um sonho realizado aqui, né? Uma meta cumprida. Aos 23 anos, Vinícius replica os conhecimentos que adquiriu. O Gustavo virou um discípulo. Tem 15 anos e já faz a cabeça dos clientes. Acho legal, né, mano? Eu fico na rua moscando, melhor coisa, né? E já tá ganhando dinheiro? Tô ganhando dinheiro, posso ajudar em casa também já, né? Ter sucesso na quebrada não fez o Vinícius se perder. Pelo contrário, de aluno de curso de cabeleireiro que foi obrigado a frequentar pelo pai, agora ele é o professor. Eu dou aula em medida socioeducativa, para os meninos que saem da Fundação Casa e tal. Minha turma geralmente é de 15 e 12 alunos. Esses 15 e 12, 4 para de fazer coisa errada, entendeu? E assim o Vinícius está indo longe, para bem além do que passava pela própria cabeça dele. Mas eu nem dei ouvido, eu falei, não, vou fazer umas paradas que vai rodar o mundo. Até que uns abençoados viu, quis fazer matéria, quis levar para Londres, quis fazer vídeo e vai indo. Eu cheguei bem, começa pelo corte de cabelo. Vamos combinar? Isso é que é ser chavoso. O perfume é importado. Em Londres, chega a 30 o número de mortos no incêndio que atingiu um prédio de 24 andares na última quarta-feira.
A polícia britânica acredita que esse número ainda deve subir, já que pelo menos 65 pessoas seguem desaparecidas. As equipes de emergência que trabalham no resgate dos corpos afirmaram que as altas temperaturas e a longa duração do incêndio, extinto completamente somente hoje, pode dificultar a identificação dos corpos. Hoje, a Rainha Elizabeth e o Príncipe William visitaram o local do incêndio e se encontraram com sobreviventes em abrigos temporários. As causas do fogo ainda são desconhecidas. O edifício, construído em 1974 e reformado em 2016, ficava em uma área nobre da capital londrina e os moradores faziam parte de um programa social para famílias de baixa renda, que já tinham reclamado das condições do prédio, como problemas na rede elétrica e fachada inflamável. O presidente americano Donald Trump reconheceu hoje pela primeira vez que está sendo investigado pela demissão do ex-diretor do FBI, James Comey. Em uma mensagem publicada no Twitter, ele criticou a investigação que chamou mais uma vez de caça às bruxas. O presidente voltou a insistir na ausência de provas sobre a interferência russa nas eleições do ano passado, apesar das investigações no Departamento de Justiça e em comissões no Congresso. Trump fez questão de dizer que, apesar dessas notícias falsas, a economia e o emprego seguem crescendo e isso é a principal motivação para o governo. Caso a interferência de Trump seja confirmada, ele deve ser indiciado por obstrução de justiça, embasando o pedido de impeachment já protocolado no Senado do país. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou hoje que pode ter matado o principal líder do Estado Islâmico. Segundo as lideranças russas, Abu Bakr al-Baghdadi pode ter morrido no ataque da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra a cidade de Raqqa no último dia 28 de maio. A cidade é o principal reduto do grupo terrorista no país e que nos últimos meses está sob intenso ataque de diversas forças de segurança que combatem o Estado Islâmico no Oriente Médio. Nascido Ibrahim al-Samahai, al-Baghdadi é um iraquiano de 46 anos que rompeu com a Al-Qaeda em 2013, 2 anos após a captura e morte do líder do grupo Osama Bin Laden e assumiu a liderança do Estado Islâmico em 2010. Apesar do anúncio, a morte não foi confirmada pela coalizão e o Estado Islâmico não se pronunciou. Voltamos a falar dos Estados Unidos, porque o governo Trump anunciou hoje a revisão do acordo de reaproximação com Cuba, feito pela gestão de Barack Obama. No anúncio feito em Miami, o principal reduto cubano nos Estados Unidos, Trump afirmou que vai cancelar parte do acordo feito por Obama em 2014. Sem dar muitos detalhes, Trump anunciou que reforçará o embargo contra Havana, fará novas restrições a viagens de americanos para Cuba e irá proibir os negócios entre empresas americanas e estatais cubanas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Até agora, para o presidente Donald Trump, a América Latina tinha só o tamanho e a cara do México. Era uma questão de comércio e de imigrantes ilegais. As medidas que Trump anunciou hoje em Miami para esfriar as relações com Cuba têm pouca motivação com os próprios cubanos. É muito mais um intercurso amoroso entre a Casa Branca e a direita do Partido Republicano no estado da Flórida. Trump é aliado dos senadores Marco Rubio e Mário Dias-Balart. Eles são descendentes de cubanos que migraram depois que Fidel Castro tomou o poder em 1959. Trump tenta agora desmontar a herança de reconciliação que recebeu de Barack Obama. Trump mantém o embargo comercial e põe um freio na livre circulação de pessoas, que é uma maneira de designar o turismo americano na Ilha do Caribe. Mas vejam bem, Trump não vai fechar a embaixada americana em Havana, que Obama abriu em 2015, pondo fim a quase 50 anos de um vazio de relações diplomáticas. Mas o governo americano promete adotar novos controles para as viagens de turismo e dificultar o comércio com empresas estatais cubanas. Serão também prejudicados os programas de cooperação na área científica. Os americanos tiravam algum proveito das pesquisas cubanas em imunologia. Trump agora argumenta que os Estados Unidos estão desapontados com o balanço muito pobre que Cuba apresenta no campo dos direitos humanos. Ele tem razão, mas se direitos humanos fossem algum critério diplomático, Trump não estaria bajulando a Arábia Saudita. Vejam que a ditadura cubana continua a ser uma ditadura.
Acontece que relações com os Estados Unidos ajudavam a mudar a mentalidade das novas gerações de cubanos. O que eles querem é celular e internet. A circulação de informações apodrece o monolitismo político do ditador Raul Castro, o irmão de Fidel, aquele que morreu no ano passado. No fundo, a extrema-direita do Partido Republicano, em que Trump está mergulhado, voltou a andar de mãos dadas com os ortodoxos do Partido Comunista. É assim que o mundo gira. Boa noite. Morre aos 87 anos o ex-primeiro-ministro alemão Helmut Kohl. Kohl era considerado o grande responsável pelas negociações que levaram à queda do Muro de Berlim em 1989 e à reunificação da Alemanha, dividida após a Segunda Guerra Mundial. Foi também um dos principais responsáveis pela introdução da moeda única na Europa. Ele iniciou a carreira política em 1976 como chefe da oposição alemã e chegou ao governo em 1982. Com 4 mandatos consecutivos até 1998, Kohl tem um recorde de longevidade como chanceler alemão no pós-guerra. Ele também era considerado um mentor político de Angela Merkel, que foi ministra na gestão dele por 2 vezes. Helmut Kohl se afastou oficialmente da vida pública em 2002. Ele morreu em casa. O senador afastado, Aécio Neves, do PSDB, solicitou hoje ao Supremo Tribunal Federal para ter o pedido de prisão julgado pelo plenário da Corte e não pela primeira turma composta por apenas 5 ministros. O ofício foi enviado pelos advogados de Aécio Neves ao ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator do inquérito envolvendo o tucano no Supremo Tribunal Federal. Segundo a defesa do senador afastado, a prisão de um parlamentar no exercício do mandato é uma decisão muito grave para ser tomada apenas por um grupo de ministros. A defesa solicita que o pedido do Procurador-Geral da República seja remetido ao plenário da Corte, sendo julgado pela totalidade do órgão. A primeira turma é a mesma que nesta semana negou por 3-2 o pedido de liberdade para Andréia Neves, irmã do senador, detida no mesmo inquérito que envolve o tucano. A prisão e o afastamento de Aécio Neves foram pedidos, segundo a PGR, para evitar que o tucano atrapalhe as investigações da Lava Jato. Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, um dos donos do frigorífico JBS Friboi, entregou uma gravação na qual o senador e presidente afastado do PSDB pede R$2 milhões para supostamente pagar a defesa dele na Lava Jato. Nas gravações, Aécio também é flagrado falando em estratégias para deter o avanço da operação e anistiar políticos acusados de receberem caixa 2 de campanha. Aécio Neves já foi denunciado pela Procuradoria ao Supremo pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. Emenda de feriado na cidade de São Paulo é sinônimo de promoções do comércio popular. Tem gente que vem de longe, mas também tem muito paulistano que aproveita a folga para comprar mais barato. No Brás, o dia foi de trânsito parado e calçadas lotadas. E tinha gente esperando um movimento ainda maior. Eu achei que ia estar mais cheio. Então tá tranquilo para comprar roupa? Tá tranquilo. Todo mundo de olho nas promoções, com roupas até por R$10. Apesar do sol, o pessoal quis investir nas roupas de inverno. E o jeito foi experimentar na rua mesmo. Vai levar o coletinho? Acho que vou levar. A mãe da Silene, a Vera, virou cabide. Eu sou cabide, verdade. Entre março e abril deste ano, as vendas do comércio varejista do país cresceram 1% segundo o IBGE. Comparando abril de 2017 com o mesmo mês de 2016, o aumento foi de 1,9%. E se depender do tamanho da sacola que a Karine vai levar cheia de peças para revender em Minas Gerais, o crescimento este mês também está garantido. Calça, camisa, bermuda. Entre uma loja e outra, uma paradinha para comer alguma coisa, né? Vendo croissant, cheeseburger, tem pão com linguiça no pão francês, esfirra, pão de batata, bolos, né? Além do Brás, a região da rua 25 de março também ficou lotada nessa emenda de feriado. Para os lojistas aqui, a estimativa é que 1 milhão de pessoas venham bater perna aqui ao longo de todo o feriado. Só para se ter uma noção, olhando a ladeira Porto Geral, dá para imaginar que vai ser sim fácil bater essa meta. E detalhe, teve gente que veio para cá só para ver de perto toda essa muvuca.
Robson e a família vieram de Curitiba. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Turistar, conhecer 25 de março. Imagina que você não vai conhecer um ponto assim de São Paulo. E os amigos de São Paulo aproveitaram a folga de hoje no meio da multidão. Tem mais fila, tem mais gente. Não foi só eu que fiquei de folga no feriado, então fiquei meio assustado. Mas dá pra se divertir? Ah, bastante. Depois de tanta compra, o Marcos e a família ainda iam enfrentar quase 2 horas de trem para voltar para casa, em Itaquaquecetuba. 4 pessoas para levar tudo isso. Se tivesse mais pessoas, a gente ia comprar mais, mas não tem. E nesse domingo acontece aqui na Paulista a tradicional Parada do Orgulho LGBT. A avenida será bloqueada a partir das 8 horas da manhã. De acordo com a SP Tours, este é o segundo evento mais importante da cidade, só perde para a Fórmula 1. 44% dos frequentadores são turistas. Esta é a 21ª edição do evento, que este ano terá o seguinte tema: independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um Estado laico. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece das 10 da manhã às 6 horas da tarde. A concentração será em frente ao MASP e o término no Vale do Anhangabaú, onde será realizado o show de encerramento a partir das 7 da noite. Este ano, a parada contará com 19 trios elétricos que ficarão entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. O primeiro trio tem saída marcada para 1 da tarde. Daniela Mercury e Anitta são as grandes atrações de 2017. E na semana de eventos da comunidade LGBT em São Paulo, vamos contar a história de Ana Carolina Franzato, que trabalha há mais de 6 anos na CT. Ela se tornou a primeira funcionária trans da empresa. O uniforme não ajuda em nada. Mas vaidosa, a agente de trânsito faz questão da maquiagem, mesmo que leve, dos brincos e capricha nas unhas decoradas. 1 ano atrás, era bem diferente. Ana Carolina era o agente Franzato da CET. Com 10 anos eu quis mudar de nome, só que a minha família não aceitou, né? Aí depois eu me conformei com a situação e casei, tive 3 filhas, né? E sempre tive uma vida como homem, mas sabendo que eu era diferente. Só aos 52 anos de idade, ela conseguiu vencer o medo do preconceito e procurou ajuda médica para iniciar a transição. Cada dia que passa, meu organismo fica mais quente, quente, quente. E ao ponto, todos os exames constataram que o meu organismo estava feminino. Contar para a família nem foi o problema. O grande receio da Ana era o de não ser aceita no ambiente de trabalho majoritariamente masculino. 6 meses depois de começar o tratamento com os hormônios, ela criou coragem e foi falar com o chefe. Eu tive uma reunião com o gerente, com o chefe de departamento e a companhia me propôs, né, dar um maior apoio. Nesse caso. Eles te apoiaram? Apoiaram 100% e me apoiam até hoje 100%. Né? Em setembro do ano passado, foi registrada na companhia com o nome social. Com o apoio dos colegas, tudo ficou mais tranquilo. E na fiscalização na rua, os motoristas não estranham. Passa assim, muito bem batido, né? Passa de uma forma, todos me chamam de senhora na rua. Agora a Ana se prepara para a cirurgia de adequação de sexo, prevista ainda para este ano. E também pretende acionar a justiça para que o nome social conquistado seja também o da identidade civil e que conste de todos os documentos dela, o de Ana Carolina Franzato. Até hoje nunca tive problemas. E se sente mais feliz também? Ah, 1000%. Isso não tem nem dúvida. E agora vamos ao comentário de cultura com César Tiob. Steve Jobs, o visionário, é a nova exposição que promete movimentar o Museu da Imagem do Som com filas de quarteirões à porta. Aberta ontem e em cartaz até 20 de agosto, a mostra conta a história desta lenda humana, uma das mais inspiradas e inovadoras do século XX. Sob seu comando, a Apple inventou o revolucionário computador Macintosh, mas o iMac, mais o iPod, o iPhone e o iPad,
o MacBook e o Apple TV. O universo de Jobs é apresentado através de mais de 200 itens, entre fotos, filmes, reportagens e produtos históricos que mostram a forma como ele pensava e criava. Sua espiritualidade, seu primeiro fracasso, seus embates com a IBM e a Microsoft de Bill Gates também estão lá. Muitas das imagens são de Jean Pigozzi, fotógrafo francês radicado em Nova York, da confiança de Jobs. O que mais impressiona na mostra são os números, seja das unidades fabricadas e vendidas, seja do faturamento, seja de avanços tecnológicos. Só recordes. Jobs, um menino adotado que revolucionou o mundo, fez tudo isso antes dos 56 anos, quando um câncer o venceu em 2011. O Mozarteum traz mais uma atração para a Sala São Paulo. Trata-se da Sinfônica de Istambul, regida pelo maestro austríaco Milan Turkovic, com solos do violinista russo Vadim Repin, que toca um Stradivarius de 1733. Na terça, Repin toca o Concerto de Sibelius e na quarta, o Concerto número 1 de Bruch. A orquestra completa os programas dos 2 dias com obras de Kodály e Dvorak. E neste domingo, São Paulo recebe sua 21ª parada do Orgulho LGBT na Avenida Paulista. A Pinacoteca acompanha a festa com 2 ações especiais do artista plástico Rodolfo Paride. Hoje, uma performance de Fancy, personagem criada pelo artista em 2013, que vai posar para uma aula de desenho. E outra amanhã, quando comandará uma visita guiada discutindo o homoerotismo presente em várias obras do acervo do museu. Interessados devem se inscrever no e-mail pinacotecasp@pinacoteca.org.br. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. E lembramos que depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, do PSDB de São Paulo. O Grêmio segue ali bem na cola do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né, Celso? Tudo bem? Tudo bom, Gabriel. Pois é, assim como o Corinthians, o Grêmio conquistou 6 vitórias em 7 rodadas do Brasileirão. A diferença é que o Grêmio perdeu uma, enquanto o time paulista empatou na estreia. Ontem, o tricolor gaúcho derrotou o Fluminense no Rio de Janeiro e chegou aos 18 pontos, apenas 1 a menos que o líder Corinthians. Veja os gols. No Maracanã, Edilson soltou a bomba na cobrança de falta e fez 1-0 para o Grêmio diante do Fluminense. No segundo tempo, foi a vez do atacante Luan deixar o dele também em uma cobrança de falta. Final, Grêmio 2, Fluminense 0. Ô Celso, o Grêmio continua aí tentando bater o Corinthians na classificação ou quando vierem os jogos da Copa do Brasil e também da Libertadores, a tendência é o Corinthians aumentar essa diferença? Sim, num raciocínio lógico, sim. Se bem que o Corinthians também tem Copa Sul-Americana. Mas vai deixar de lado. Exato, a Libertadores, obviamente, se você tiver que priorizar um campeonato ou outro, o Grêmio vai priorizar a Libertadores. Nesse final de semana o Corinthians pega o Curitiba fora de casa e o Grêmio enfrenta o Cruzeiro também fora de casa. Então, dando a lógica, o Corinthians permanecerá na liderança. E amanhã começa a Copa das Confederações na Rússia, um teste de fogo para o governo local antes da Copa do Mundo do ano que vem, né, Celso? São 7 seleções, Gabriel, disputando o troféu, que neste ano não terá a presença da seleção brasileira, maior campeã da história do torneio com 4 títulos. O Chile, vencedor da última Copa América, é o representante sul-americano. Trata-se de um evento teste para a Copa do Mundo de 2018. Na abertura, os donos da casa enfrentam a Nova Zelândia e o Rei Pelé tem presença confirmada. Hoje pela manhã, os russos receberam uma presença ilustre na Praça Vermelha, em Moscou. O Rei Pelé foi o convidado especial do comitê organizador da Copa de 2018 para fazer a abertura oficial do relógio que conta o tempo para o próximo Mundial. Pelé já não tem a mobilidade de outros tempos, mas sempre encontra um tempinho para tirar fotos com os fãs. E como sempre, foi político nas palavras. Ele disse que espera voltar ao país daqui a um ano na abertura da Copa e sonha com uma final entre Brasil e Rússia. And then the final will be Brazil and Russia. Quem dera. Valeu, Celso. Bom final de semana. Até segunda-feira. Estela, é com você.
Fundado em 1966 e dissolvido em 1982 na Califórnia, nos Estados Unidos, o Partido dos Panteras Negras fez a ideia da igualdade racial romper fronteiras pelo mundo. Até o dia 2 de julho, uma exposição em cartaz aqui em São Paulo conta um pouco sobre essa história de luta contra a desigualdade racial. Entre capas de jornais, cartazes e fotos, essa exposição gratuita no Sesc Pinheiros conta a história do Partido Panteras Negras por meio da revolução artística visual desenvolvida pelo norte-americano Emory Douglas. Ela mostra as obras de arte do artista design ilustrador Emory Douglas, que por sua vez era ministro da Cultura do Partido dos Panteras Negras, e ele produziu toda a arte, a identidade visual e a estética do partido, num jornal chamado The Black Panther. Panteras Negras era uma organização política desenvolvida por negros dos Estados Unidos nos anos de 1960 contra a desigualdade racial e a favor da liberação de armas. We would stand at a distance where the police couldn't say they were interfering with their arrest or their detention of the individual and make sure that there was no brutality. We stood back with our weapons ready to throw down if necessary. O lema da época, todo poder ao povo, nomeia a mostra. Nas capas dos originais, críticas sociais e pedidos de melhoria na condição de vida para a comunidade negra do país. Todo poder ao povo. Uma ideia que começa só com palavras, mas na prática, aos poucos, vai se tornando identidade. E essa identidade negra sempre ganha força com o passar do tempo. E hoje levanta ainda mais a discussão sobre representatividade e empoderamento. Ver que tinha essa representatividade da gente, assim, de, tipo, querer botar o negro em seu lugar, tipo, tirar aquele negócio de que o negro é menor e tudo mais, eu tenho a entender de que isso tem que ser levado adiante. Temos que ter isso ainda hoje, tipo, buscar sempre botar o negro em ascensão. A luta é antiga, mas para Maria Aparecida, de 68 anos, nunca foi sinônimo de dor. Eu encaro qualquer coisa. Não tem nada a ver. Eu sou negra, mas eu posso entrar e eu posso sair em qualquer lugar. Pode ter alguém melhor que eu, no dinheiro, no vestir, no calçar. Mas eu sou eu e me sinto muito bem, graças a Deus. Tá? Não sinto inferior a ninguém. Entro e saio de cabeça erguida, sabe? E adoro minha cor. Trazer essa mostra para cá, no contexto político que a gente vive hoje, é de extrema importância. Acho que uma mostra com o título Todo Poder ao Povo é para a gente pensar um pouquinho do que foi esse contexto americano e o que a gente pode ressignificar no nosso dia hoje, no nosso cotidiano, e sempre através da arte, da educação e da potência que a transformação cultural pode trazer na vida da gente. A exposição Todo Poder ao Povo, Emory Douglas e os Panteras Negras fica aberta de terça a sábado, das 10h30 da manhã às 9h30 da noite. Mais informações estão no site sescsp.org.br/programação. A entrada é gratuita. A prévia do Produto Interno Bruto indica uma retomada da atividade econômica. Puxada pela recuperação da indústria, do comércio e do setor de serviços, o Brasil cresceu 0,28% em abril, na comparação com o mês de março. O número faz parte do Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta semana que Michel Temer deveria ter a grandeza de pedir o chapéu e ir embora, convocando eleições diretas antecipadas. Como assim? Seria preciso mudar a Constituição para terminar este mandato antes do prazo, um ano antes, e convocar direta já. O presidente eleito ficaria talvez por 5 anos no cargo. Por enquanto, tudo isso parece fantasia. Temer está disposto a ficar no cargo até o fim. Por enquanto, tem maioria para isso no Congresso. Mas o que essa política tem a ver com a economia? Muito a ver e vice-versa. Donos do dinheiro, mercado financeiro, grandes empresários preferem que não ocorra muita bagunça política, nem mudança na política econômica. Se Temer tiver de sair antes, haveria eleição indireta do novo presidente. O Congresso elegeria um presidente que manteria a mesma política econômica de Temer. Isto é, a política de contenção de gasto do governo, de redução da inflação, de aprovação de reformas. Também a preferida da maioria do empresariado e do mercado. Agora, com eleição direta, tudo pode mudar.
Por exemplo, se a eleição fosse neste ano, é bem provável que Lula concorresse. Mesmo que Lula não tenha feito maluquices econômicas em seu governo, a hipótese de Lula e o PT ganharem deixaria os mercados com o cabelo e as orelhas em pé. Eles achariam que poderia haver mudança na política econômica, talvez para algo parecido com o que fez Dilma Rousseff. Mesmo que Lula negasse, seria essa suspeita e essa campanha. Haveria um certo tumulto na economia com a eleição direta. Logo, além de Temer e dos seus aliados no Congresso, tem muita gente interessada em evitar eleições diretas por motivos de interesse econômico. Mesmo com Temer sofrendo denúncias quase todas as semanas, mesmo que ele tenha de sair, quem está no poder e o chamado mercado preferem evitar direta já. Boa noite. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado estadual do PSDB, Carlos Bezerra Júnior. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Novo ensino médio. O que vai mudar? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, vamos sentar. É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei que profissão seguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já imaginou como será o transporte no futuro? O governo do estado de São Paulo já. Silencioso, confortável e inovador. É isso que o Ricardo, gerente de manutenção do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, estava me mostrando. Além de eficiente, o VLT tem um centro de controle moderno e é movido a eletricidade, por isso não polui. São inovações como essas que o governo do estado está trazendo para São Paulo. E é com trabalho que a gente chega lá. No Todo Seu de hoje, descubra maneiras alternativas de combater as pragas urbanas. Então existe um repelente que é o repelente dos pescadores. E eu recomendo porque realmente funcionou. Eu também bato um papo com o arqueólogo Rodrigo Silva sobre as evidências que comprovam a existência de Jesus Cristo. No musical, as Galvão cantam grandes sucessos ao lado de Caçulinha. Que beijinho doce que ele tem. Viu só quanta coisa boa? Todo seu é hoje, 10h30 da noite. Vem, tô aqui te esperando. Nunca mais amei ninguém. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a repercussão entre os tucanos da decisão do PSDB continuar no governo Temer. Nosso entrevistado é o deputado estadual do PSDB, Carlos Bezerra Júnior, que está no segundo mandato e é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você. Bom, eu quero partir de uma declaração sua sobre essa questão do PSDB ter decidido ficar no governo Temer. O senhor disse que ficar no governo Temer é dar abraço de afogado. O que quis dizer com isso? É isso mesmo, porque na verdade ficar no governo Temer nesse momento
Aliás, essa é uma declaração que eu fiz agora, mas que eu venho fazendo reiteradamente. Eu sempre defendi a ideia de que o PSDB deveria ajudar o Brasil, mas não necessariamente participar com cargos no governo Temer. E o governo Temer vem se mostrando cada vez mais distante dos anseios da população, distante das demandas da nova política e um governo que vai sofrendo denúncias e mais denúncias cotidianamente. Insistir no apoio a esse governo é insistir nas práticas da velha política. E isso a população não aceita mais. Agora, abandonar o governo Temer na pior hora não pode ser contraproducente para o PSDB, porque aí estaria exibindo um certo oportunismo. Quando o Temer começou, tudo bem, ficamos com o Temer, levamos 4 ministérios, um raciocínio lá no PSDB. E agora que a circunstância está tão adversa, deixar Temer não pode parecer isso? Então, abandonar o barco? Eu insisto. Eu escrevi um artigo recente, a questão de algumas semanas para a Folha de São Paulo, em que eu dizia o seguinte: o PSDB assumiu um compromisso, assinou uma carta-compromisso de apoio a esse governo, que era a carta-compromisso assinada pelos líderes para entrar nesse governo, que tinha vários destaques. Entre os 15 pontos, 3 destaques que eu faria: a discussão da reforma política, a garantia dos gastos e dos programas sociais e a garantia do avanço da Lava Jato. Olhando para esses 3 pontos da carta, esses 3 pontos estão sendo absolutamente descumpridos por esse governo, que é um governo que não discute a reforma política, passou então a discutir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, mas a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, não está sendo discutida. Congelou os gastos sociais e, dia após dia, nós vemos denúncias, gravações, mostrando que o interesse desse governo em barrar a Lava Jato. Ou seja, não é o PSDB que está rompendo com esse governo, é esse governo que não cumpre com a carta-compromisso que fez com o PSDB. Agora, hoje o assunto do dia foi essa última declaração de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique, ele sempre contemporizou com as investidas no PSDB para deixar o governo Temer. Entretanto, ele surpreendeu agora com essa declaração. Se a pinguela continuar quebrando, melhor atravessar a nado. E cobrou grandeza de Michel Temer. Aliás, não é a primeira vez, logo no início ele cobrou grandeza também falou de da Michel pinguela. Temer. Isso. E cobrando grandeza de Michel Temer no sentido de convocar as eleições gerais agora, ou seja, diretas já. No seu entender, o que explica essa mudança de pensar de Fernando Henrique? Eu acho que o presidente Fernando Henrique vem amadurecendo cada vez mais a sua análise. Aliás, ele faz uma análise conjuntural de um observador privilegiado, porque já esteve na cadeira do presidente da República por 2 vezes. Tenho certeza que ele faz a leitura e percebe as dificuldades para esse presidente da República, percebe a inviabilidade desse governo, porque os escândalos vão se sucedendo, ficando cada vez mais graves. Esse governo vai se tornando inviável a cada dia. E acredita que Temer teria isso que Fernando Henrique chamou de grandeza, ou de renúncia, ou de convocação de eleições diretas já? Eu espero que tenha. Mas acha que... Eu espero e estou entre os defensores de que ele tenha essa grandeza, porque para mim a única saída para essa crise política, econômica e moral que nós vivemos é a urna. A única saída, não adianta, vier outro governo tampão, vem uma outra solução, não adianta, o país vai continuar cambaleando e a gente não vai chegar ao que a gente quer. O fato é que precisamos passar pela urna, o que dará legitimidade àquele que vai nos conduzir nesse processo de crise para que a gente saia dela é a urna. Bom, mas pela Constituição está lá definido que o procedimento é outro. Se por acaso Temer cair, a previsão é de eleição indireta.
O PSDB apresentaria candidato? Sem dúvida nenhuma. Quem? Numa possibilidade de Já uma eleição tem ali indireta, eu acho que nesse o PSDB cenário? tem vários líderes que poderiam conduzir o Brasil nesse processo. O próprio presidente Fernando Henrique é um deles. Que já disse que não, de jeito o senador nenhum, né? Tasso Gereissati, enfim, mas essa é uma discussão a se fazer no momento que isso acontecer. Por isso que eu penso que a melhor saída é a saída da renúncia do presidente e da possibilidade da convocação de eleições diretas para esse momento. A minha última questão é uma coisa bem pessoal. Qual foi o seu sentimento diante daquele áudio de Aécio Neves que foi mostrado aí para todo mundo? Primeiro de perplexidade. Perplexidade, especialmente pelo momento que o país vive. Ou seja, é inacreditável que aquilo esteja acontecendo em meio a essa conjuntura. E depois, eu me manifestei, inclusive, publicamente, na reunião do diretório, quando eu defendi, alguns dias atrás, eu defendi a saída do PSDB do governo Temer, a entrega dos cargos e o apoio ao Brasil, mas também disse que, em confirmadas, garantido todo o direito de defesa ao presidente nacional do PSDB, em confirmadas essas denúncias, que ele seja levado ao Conselho de Ética e tomadas as providências pelo Conselho de Ética, inclusive de expulsão. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado. Estela. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Eu volto segunda-feira, até lá, às 19 horas. Boa noite para você. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetesportiva.com/prova 9 de julho.